Olá, meu nome é Alexandre Salvador e começa agora o primeiro episódio do Papo de Esporte. Esse novo quadro da TVeja, a tvdeveja.com, será um espaço para o debate dos temas mais relevantes e atuais do esporte brasileiro e internacional. A ideia é que nesse quadro, eu e meu companheiro de bancada Silvio Nascimento, tragamos sempre convidados especiais para a conversa, que podem ser pessoas consagradas em suas modalidades, mas que principalmente aqueles que atuam nos bastidores e que são fundamentais para o resultado obtido pelos nossos atletas. E para esse primeiro episódio, nós convidamos um nome que pode ser considerado um híbrido desses dois perfis. O Irineu Loturco Filho, diretor técnico do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, o NAR, localizado aqui na capital paulista. E aí, Irineu, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, para quem ainda não conhece o trabalho do Irineu, eu vou deixar que ele mesmo apresente os dados que ele tem do NAR, mas com um pequeno clipe de imagens que a gente tem com imagens do centro lá em Santo Amaro, né, Irineu? É isso aí. O Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo já é um projeto com um pouco mais de 3 anos, é um projeto jovem, mas que durante esses 3 anos hoje ele chegou a atender mais de 1.500 atletas e hoje a gente dá suporte para mais de 70 modalidades esportivas, né, entre modalidades e especialidades esportivas. Algumas modalidades olímpicas, algumas modalidades de esportes de alto rendimento que não são olímpicos, mas que são esportes que estão, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos, se tornando hoje um dos centros de alto rendimento esportivo com o maior volume de atendimento de atletas em todo o mundo. Tá certo. E você também tem um volume de trabalhos publicados, trabalhos científicos, né? Todo aquilo que você pesquisa e os dados que você obtém com os atletas, você transforma em papers, é isso? Exatamente. A nossa grande diferença e o que eu acho que torna o núcleo tão procurado pelos treinadores, essa diferença em produzir, né, conhecimento científico com atletas de alto rendimento, o que não é um fato comum, não só no Brasil, mas em outros países. Na maioria das vezes, os trabalhos que envolvem pesquisas nas ciências do esporte, eles utilizam sujeitos treinados e não necessariamente atletas de nível olímpico. Isso faz com que os trabalhos do NAR acabem tendo um impacto muito grande, não só em âmbito nacional, mas também em âmbito internacional. Você tem uma ideia de quantos trabalhos já foram publicados ao longo desses 3 anos aí? Sim, nós temos hoje mais de 40 trabalhos entre submetidos e publicados, o que é um número absolutamente grande para um centro jovem. Cerca de 20 trabalhos já estão aprovados e já estão publicados em revistas internacionais com fator de impacto, né? Irineu, para que fique claro, para não criar nenhuma dúvida, eu queria saber como é que funciona o trabalho, né? Como é que o atleta chega até vocês e o que é feito? Eu sou um atleta olímpico de alta performance, eu procuro o NAR, como é que funciona essa interação? Essa é uma pergunta muito interessante porque o nosso sistema de atendimento ele é centrado no treinador. Quem nos procura é sempre o treinador. O treinador ele tem interesse em melhorar o desempenho do atleta, então ele faz um contato direto com o nosso setor de contatos do NAR. A partir de então, nós atendemos esse treinador, estudamos as necessidades desse treinador de acordo com as necessidades do esporte ao qual ele pertence e a partir de então se inicia um trabalho. Esse trabalho ele tem sim, uma das etapas é o atendimento do atleta, do treinador, mas é um coaching para esse treinador que acontece todos os treinos. Então a gente tem cada treinador tem o seu grupo de estudo. E muitas vezes nós trazemos esse treinador para a nossa linha de pesquisa e ele acaba sendo um autor do trabalho, ou seja, a gente acredita que o conhecimento que a gente acaba providenciando a esse treinador seja um fator multiplicador do trabalho que nós fazemos, que é centralizado no NAR. Irineu, então só para deixar claro, você não dá a instrução para os atletas de como ele deve sacar ou como ele deve correr. Você prepara a base de treinamento físico para que ele, assim, no contato com o treinador específico da modalidade dele, ele melhore o desempenho do atleta, é isso? Consiga melhorar o 10º de segundo que falta ou a marca em termos de metros, enfim, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Nós não atuamos diretamente com o atleta, mas nós atuamos diretamente com o treinador, que através do conhecimento que ele adquire nas suas frequências do NAR ou nos atendimentos que são feitos do NAR, ele consegue, de uma certa forma, interagir com essas informações, colocar essas informações em prática no processo de treinamento do atleta para que, através dessas informações, nós consigamos melhorar a qualidade dos treinamentos e isso se transfira para velocidades maiores, impulsões maiores, né, resistências maiores. É isso que a gente tenta fazer.
aumentar o rendimento do atleta através da potencialização do conhecimento do treinador. Eu acho interessante só deixar o registrado aqui. Nós da Veja, nós fizemos uma matéria em novembro de 2011 com o Irineu, com o NAR, na verdade, na época da fundação do NAR, né? Eu acompanhei todo o processo de montagem, está aí na tela para quem puder acompanhar. E essa atleta que está na foto principal é a Fabiana Mura, do salto com vara, o Elson Miranda, o técnico dela, ao lado, do lado do Irineu também. E a gente fala justamente isso, que a ideia da Fabiana, obviamente, era saltar mais alto, era o projeto de aumentar, melhorar a melhor marca dela, e o Elson e a Fabiana procuraram o Irineu e procuraram o NAR para justamente desenvolver treinamentos físicos que ajudassem a Fabiana a desempenhar melhor. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência com a Fabiana e como tem sido, que eu acho que ela ainda trabalha com vocês, né? A Fabiana acabou sendo a primeira grande visita do NAR, né? Quando a gente fez essa matéria junto, o centro tinha acabado de ser inaugurado e a gente teve uma clínica de salto com vara, onde o Elson e o Vitali participaram dessa clínica. O Vitali, que então era o head coach da equipe da Fabiana. Vitali Petrov, para quem não conhece, é o treinador que foi treinador da Yelena Zimbaeva, Sergei Bubka, é o grande papa desse esporte mundialmente, né? Exatamente. Foi um atendimento até meio peculiar, porque nesse caso em questão nós trabalhamos muito mais com as medidas do que com as interações. O Vitali ele não aceitava muito as interações, era o jeito dele trabalhar, até porque era um técnico com uma história vencedora enorme, e ele tinha o seu modelo de treinamento. Então, especificamente nesse primeiro atendimento da Fabiana, o que nós fizemos foi simplesmente fazer as medidas que o Vitali queria. Ele sempre pedia para que a gente fizesse algumas medidas de velocidade no trajeto da Fabiana até o ataque do salto, né, até ela conseguir fazer um encaixe da vara para saltar. Então nós fizemos muitas medidas, a gente informando para o Vitali o que estava acontecendo naquele momento. Se a velocidade aumentava, como ele esperava que aumentava, se não aumentava. Basicamente foi um trabalho um pouco à parte do que sistematicamente acontece no NAR. Geralmente a gente tem uma gestão técnica maior sobre os treinamentos. O intercâmbio, né? Uma troca, né? O técnico aparece com a necessidade e você aparece com as possíveis soluções ou tentativas de trabalho para obter aquele fim, né? Exatamente. E isso também tem a ver da forma que aconteceu, né? Como o NAR já tem um histórico muito grande, né? A gente já trabalhava com esses treinadores através de cursos de especialização que aconteciam antes do NAR existir como estrutura física. Os treinadores que frequentam hoje o NAR, eles já têm esse hábito de obter informação no NAR. Então é um pouco diferente do sistema da Fabiana. Então hoje a imensa maioria dos atletas que vão, tanto dos atletas dos esportes olímpicos como paralímpicos, a gente tem sim uma interação muito grande na gestão do processo de treinamento junto ao treinador. Irineu, a título de curiosidade, eu queria saber com quem que vocês já trabalharam, dos grandes nomes do esporte, né? E se tem algum, não vou dizer necessariamente atleta, mas se tem alguma modalidade que já deixou vocês assim meio de cabelo em pé, que foi mais complicado, ou que exigiu alguma coisa diferente, né? Para a gente entender o trabalho. Silvio, toda modalidade é desafiadora, né? Tem um caso bem interessante, o judô, né? Praticamente aí, um pouco mais de um mês atrás, nós atendemos os atletas de judô. E na seleção de judô você tem atletas com mais de 120 quilos, né? Você tem atletas muito fortes. E as mulheres também, tanto os homens quanto as mulheres, são atletas com uma força muito acima da média, quando comparada a outros esportes. É normal você pegar um atleta de uma determinada modalidade, muito forte, mas um grupo de atletas que reúne, ao mesmo tempo, sujeitos com uma quantidade, com uma capacidade de força máxima muito alta, isso acaba causando um certo transtorno nas avaliações. Então, acho que uma situação bem interessante foi as avaliações de força máxima do judô. A gente demorou muito tempo para fazer. Primeiro porque você prediz que o sujeito tem uma força, e à medida que ele vai aplicando mais força, você é obrigado a colocar mais carga para que ele consiga realizar aquelas avaliações. E as próprias cargas limites. Por exemplo, você tem situações de avaliação de força isométrica que, teoricamente, o atleta não pode movimentar a carga, mas eles movimentavam, os atletas movimentavam. Então, situações de, por exemplo, a nossa equipe ter que ficar sobre a barra para servir como implemento de carga, já que as anilhas não cabiam mais na barra. Então, isso é uma situação bem inusitada dentro do NAR, né? Então, eu acho que é interessante até para os nossos espectadores entenderem melhor, Irineu, situa mais ou menos que tipo de exercício ou que tipo de testes, medições você faz lá no NAR. A gente tem até algumas imagens de foto que foi gentilmente cedida pela sua equipe, dos aparelhos que vocês têm lá. Explica mais ou menos com as fotos que nós estamos mostrando aí na tela, o que está sendo feito ali, qual tipo de avaliação está sendo feita. Legal, e aí acho que eu já consigo também complementar, porque, por exemplo, esse teste aí é um teste, a gente tem posicionado um sensor fotoelétrico, que nada mais é que um marcador,
ele marca quando o atleta passa, e como ele marca o tempo entre uma passagem, esses sensores, eles sempre trabalham em pares. Então, por exemplo, se você passa no sensor 1, ele abre o tempo, quando você passa no sensor 2, ele fecha o tempo. Como eu sei a distância que tem entre cada par, eu consigo calcular a velocidade, né? Afinal, a velocidade é a distância sobre o tempo. Basicamente, nesse tipo de teste, eu avalio desde o Alan Fonteles, que é o nosso campeão paralímpico, biamputado, né, de 2 pernas. Nós temos o Johansson, que também é um atleta amputado, que não tem as mãos. Aí nós temos umas imagens aí do Alan fazendo um Exatamente. teste nessa esteira que é de overspeed, né? De Explica overspeed. o que é o overspeed, traduz para o nosso espectador. Já nessa esteira a gente também consegue medir a velocidade, porque a gente determina a velocidade que o atleta corre, e overspeed é isso, é uma facilitação mecânica que permite que o atleta atinja uma velocidade maior do que ele atingiria se não tivesse um auxílio mecânico. Então o overspeed justamente é trabalhar com supravelocidade, uma velocidade acima do que ele conseguiria numa situação sem um auxílio mecânico. E essa esteira, desde o Ailson Feitosa, que é nosso campeão pan-americano, até os nossos atletas paralímpicos. Os modelos, dentro do NAR também a gente tem uma expertise muito grande com modelos de velocidade. Então, por exemplo, a Ana Cláudia Lemos, que acabou de correr 11:01, também treina utilizando os modelos de overspeed do NAR, de rampa declinada, sempre sob orientação do seu técnico, que é um grande treinador, que é o Nakaya. Nós acabamos tendo uma grande interação com esses treinadores. Basicamente, a gente hoje atende uma grande parte dos atletas de velocidade, tanto do Comitê Olímpico quanto do Comitê Paralímpico. Então, eu acho que a imensa maioria dos testes que a gente faz hoje, eles estão associados a essas variáveis neuromusculares. Quais são as variáveis neuromusculares? Força, potência e velocidade. Nós também temos uma linha de atendimento que controla a carga de treino, que trabalha mais com medidas internas, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, que não é a variação da frequência cardíaca, seria o intervalo que existe entre cada batimento, mas isso é um pouco mais complexo. Nós, através do cálculo da variabilidade, ou através da resposta da variabilidade a uma sessão de treinamento, a um período de treino, nós também conseguimos informar para o treinador qual o estado daquele atleta. Se aquele atleta está recuperado de uma sessão de treino, se ele não está recuperado, se ele está muito próximo a atingir um estágio de overtraining, se ele não está próximo disso. Então, basicamente, a gente dá suporte nessas áreas, nas áreas do treinamento neuromuscular e na área do controle da carga de treinamento. Nós guiamos o treinador através desses aspectos. Antes de falar dos cases de sucesso do NAR, né, alguns exemplos de como vocês trabalharam e que resultado vocês obtiveram, eu acho interessante a gente falar também desse conceito que você está tentando, talvez, transformar na preparação de atletas de alto rendimento, né? Porque, pelo que a gente já conversou anteriormente, os atletas geralmente trabalham com aquele conceito de periodização de treinos, né? Ou seja, você prepara, faz uma pré-temporada, como é comumente dito no mundo do futebol, e você prepara para você atingir um fim específico, que é estar no pico de performance no momento da competição, né, da competição mais importante. Você não acredita muito bem nesse conceito de pico de performance ou de periodização. Por quê, Irineu? O que seu trabalho mostrou? Na verdade, na ciência, né, o mais importante da ciência é você não acreditar e nem desacreditar. O mais importante, a ciência é método, né, é testar. Então, hoje, com essa gama de atletas que nós temos, né, com esses 1.500 atletas que estão dentro do sistema do NAR, a gente acaba tendo uma amostra de sujeitos muito grande que nos permite detectar se o atleta tem o seu maior desempenho quando o treinador espera que ele tenha um maior desempenho. E a gente acaba percebendo que os fatores preditivos do desempenho, eles são menos importantes do que os fatores que determinam o desempenho. Ao invés de eu achar que o atleta está no pico numa determinada fase porque aquilo é predito, eu posso medir. E quando você mede, você consegue perceber que não necessariamente o atleta tem o seu melhor desempenho quando o treinador acha que ele tem. Então, basicamente, o que a gente estimula o treinador a fazer, os staffs, né, as comissões técnicas a fazer, é periodicamente, sistematicamente, através de uma série de testes, de medidas simples e que não sejam agressivas ao atleta, tentar entender ou tentar detectar qual a variação do desempenho daquele atleta em relação a ele mesmo e em relação à equipe, porque a maioria desses caras, eles trabalham em equipes. Claro. Então você acaba tendo picos de desempenho em diferentes momentos para diferentes sujeitos. E a partir do momento que você determina que o sujeito deve estar no melhor desempenho e você consegue detectar que naquele momento ele não está no seu melhor desempenho através de um teste simples, você tem como interagir com essa informação e conseguir corrigir isso a tempo de entregar o atleta na competição.
Então, muito mais importante do que predizer o que vai acontecer é medir o que está acontecendo. E é nisso que o NAR vem se especializando, e essa talvez seja a maior contribuição que o Núcleo de Alto Rendimento tem dado, não só para os atletas brasileiros, mas, como eu te disse, esses estudos hoje eles têm um impacto, sim, na literatura científica do esporte mundial. A gente consegue, de uma certa forma, mostrar que não necessariamente o que a gente prediz que acontece vai acontecer. O desempenho esportivo, ele não pode ser tão pré-determinado com tanta eficácia se você não controla o que está acontecendo nos momentos corretos. Ou seja, Irineu, então acabou aquela história empírica, né, de fazer um exercício porque ou tem um peso, ou porque todo mundo faz, ou porque alguém disse que faz. Isso tem que ser direcionado, estudado para cada atleta, justamente isso que você está dizendo. Você tem que fazer um estudo para ver onde que ele vai atingir o pico, de repente, para fazer a sua programação. Exatamente. Você tem, por exemplo, se você tem atletas que reagem muito bem à retirada da carga de treino, né, que é o que a gente chama de destreinamento. A literatura agora vem chamando também, vem dando o nome de tapering, que é o polimento do atleta. Você, de uma certa forma, você subtrai parcialmente ou totalmente a carga e os atletas respondem de uma maneira diferente a isso. Então, a gente já tem trabalhos substanciais, por exemplo, com atletas de futebol, mostrando que no início da pré-temporada os atletas não voltam com uma forma física tão ruim quanto se pressupõe que eles voltem, desde que eles controlem a sua alimentação durante as intertemporadas. Então, basicamente, isso é uma informação muito importante, porque a partir do momento que eu consigo afirmar que ele não perde tanta condição física, eu também posso entrar já na pré-temporada com modelos mais específicos de treinamento. É óbvio que isso não precisa é uma fazer regra. aquela base, né? Aquela chamada base de treinamento para o cara aguentar a temporada toda. Não, nós já temos hoje 2 trabalhos publicados que mostram isso e também com outras modalidades. Nós fizemos um trabalho recente com atletas de nível sul-americano de salto com vara, onde a gente conseguiu perceber que o destreino, a ausência de treinamento, por exemplo, conseguia maximizar algumas capacidades motoras, por exemplo, a força máxima, ainda que prejudicasse um pouco a velocidade que a atleta conseguia atingir em longa distância. Para os primeiros metros, para aceleração em curtas distâncias, a atleta voltava com uma eficiência maior. Qual a relevância que isso tem para o treinador? Se você tem um atleta que tem uma deficiência no momento de aceleração, pode ser que a ausência de treinamento, obviamente uma ausência pensada, seja mais importante do que o excesso de treino. Pode funcionar. Então essas informações, elas não são informações preditas, mas são informações medidas e é isso que a gente tenta fazer o tempo todo, né? E a gente tem uma condição basicamente inédita no mundo. Se você foi algumas vezes no NAR, o Silvio também foi, basicamente, por exemplo, hoje no NAR eu tinha 6 modalidades treinando, com mais de 2 dezenas de atletas olímpicos dentro do NAR, prontos para serem medidos e para eu saber o que estava acontecendo com aqueles sujeitos naquele momento. Então tudo que eu tenho que fazer é transformar isso, fazer um bom tratamento estatístico dessas informações para poder fornecer para os treinadores informações importantes. Irineu, eu gostaria que você explicasse também para o nosso espectador que o NAR ele não é um órgão, né, do governo, né, é um órgão privado. Eu queria que você falasse rapidamente como é que funciona. E em cima disso eu queria que você fizesse, vamos chamar de um balanço, do que o NAR evoluiu nesses 3 anos, desde que começou. E também se eu posso afirmar que hoje o Brasil tem mais atletas melhores preparados. O NAR é uma instituição privada, ele está dentro, o órgão mantenedor é o Instituto Península, né? O Instituto Península seria o braço social da Península. A Península é a empresa da família Diniz, né? Que é capitaneada pelo Abílio Diniz. Eles sempre investiram em esporte e educação, eles têm um braço social, esse braço social é o Instituto Península, que investe em educação e esporte. Então é a grande contribuição da família Diniz para o esporte nacional. Nós também temos patrocinadores que acabam nos ajudando na manutenção desse centro. Hoje nós temos a Procter & Gamble, a Caixa Econômica Federal e a Under Armour que nos ajudam a manter o centro e graças a essas instituições nós conseguimos atender os atletas de uma maneira gratuita. E agora esses parceiros ajudaram até na mudança de sede do NAR, né? Porque Exato. o sede antes ficava sediado ali no Real Parque, ali no Morumbi, ali na região Zona Sul da São Paulo. Só mudou de lado da Marginal, né? Isso, agora nós temos um convênio com a Prefeitura de São Paulo, né? Um convênio que foi firmado pelo secretário de Esportes, aí, o Jatene, que nos ajudou muito nessa transição, onde nós utilizamos um espaço da Prefeitura, sem nenhum fim lucrativo, simplesmente para devolver para a sociedade um serviço de esporte de alto rendimento.
Então nós atendemos todas as equipes municipais também, nós estamos lançando projetos de talento junto à Confederação Brasileira de Rugby, junto a equipes de futebol profissionais, por exemplo, o Red Bull está começando um trabalho de base junto conosco. Já temos um projeto de taekwondo que inclusive tem atletas na seleção que vão disputar o Pan-Americano. Então isso também tem uma parte da parte social. Então seria essa questão também de ser privado, nos dá uma velocidade de operação muito rápida. E não tem custo para o atleta e nem para técnico, Nenhum custo. Nós temos uma linha de corte para você ser atendido pelo NAR, você precisa ser um atleta de seleção. Claro. Até porque, dessa forma, a gente já trabalha sábado e domingo full time, se não for dessa forma, a gente não consegue... Não, e pelo alto rendimento. Pelo alto rendimento. Vamos focar no alto rendimento. Exatamente. Então não tem custo para treinador, não existe nenhuma condição de você ser atendido no NAR pagando qualquer valor que Só seja. depende, eventualmente, obviamente, da disponibilidade, se Exatamente. você tem tempo para atendê-los, né? Exatamente. A nossa evolução ao longo desses anos, Silvio, como pesquisadores, a gente aprende todo dia, né? Então, eu acho que o nível de conhecimento de uma pessoa se mede por quanto ela percebe que não sabe. E o pesquisador, ele sabe que precisa aprender muito. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu cobro da minha equipe todo dia, a gente tem a noção que a gente tem muito a aprender. E eu acho que a gente, nesses anos, evoluiu muito. Evoluiu porque a gente está sempre buscando informação e porque a gente tem essa oportunidade, né? Como volto a repetir aqui que essa situação é inédita. As pessoas perguntam, o NAR se espelhou em algum modelo? Não, o NAR é inédito. É um centro de treinamento privado que faz pesquisa científica. Isso já é uma novidade, né? Geralmente as pesquisas são feitas dentro da universidade e que tem uma velocidade de atendimento muito grande. Então, acho que nós evoluímos. A nossa grande evolução ela foi na questão do conhecimento mesmo. Muito do que eu sei hoje, eu não sabia 3 anos atrás, até porque eu nem tinha onde buscar esses conhecimentos. Isso faz parte do conhecimento que a minha equipe tem e desses trabalhos que estão publicados. Com a prática, né? Com a prática. E desses trabalhos que estão publicados e que a gente tem assim, a verdadeira noção de quanto eles estão impactando na literatura, porque a gente acaba recebendo pedido de download de trabalho, a gente acaba enviando esse trabalho para pesquisadores de vários países ao redor do mundo. E acho que assim, cases nossos, nós temos alguns cases, a gente, por uma questão de ética, a gente fala o que a gente tem, a gente já sabe o que a gente pode falar e que... Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho muito bacana com a Seleção Olímpica de Boxe, um trabalho altamente reconhecido pela própria Confederação, né, Brasileira de Boxe. Quem trabalhou com vocês, o Esquiva? Todos os atletas que foram para... Todos eles. Todos que foram Araújo, a seleção toda, a Adriana, o Esquiva e o Yamaguchi. Que, curiosamente, para quem não conhece aqui a cidade de São Paulo, fica no mesmo espaço hoje do NAR, né? A Seleção Brasileira treina no Clube Escola ali em Santo Amaro, o NAR fica num prédio vizinho, um prédio anexo, poucos metros ali do espaço de treinamento da Seleção Brasileira de Boxe. E essa parceria que a gente fez, na verdade, ela só deu certo porque o trabalho que se faz hoje na Confederação Brasileira de Boxe é um trabalho sensacional, né? Os atletas, há uma seleção que fica junto, que se concentra, se eu não me engano eles estão em Porto Rico agora numa temporada internacional. É um trabalho que o COB faz um trabalho muito bem feito junto à Seleção Brasileira de Boxe também, porque sozinho nós não fazemos nada. A gente só consegue trabalhar se a gente tiver boas comissões técnicas, um bom suporte do COB e bons atletas, principalmente. Mas, Irineu, desculpa te interromper, mas eu acho que teve um caso aí que você já trabalhou de um atleta que confia tanto no resultado, no feedback que vocês passam para ele, que decidiu abolir a figura do treinador, né? Decidiu trabalhar exclusivamente com vocês para definir a melhor forma de práticas, que é o caso do Karatê, né? Explica pra gente melhor esse caso. O Douglas, na verdade, quando eu era preparador físico da seleção... O Douglas é pré-NAR. O Douglas, quando eu era preparador físico da seleção brasileira de Karatê, que foi campeã pan-americana geral em 2007 no Rio, eu conheci o Douglas em 2006. O Douglas já era um garoto muito diferente, né? Digo um garoto porque até hoje o Douglas é jovem, imagina, 2006, há 8 anos atrás, o Douglas era um menino de 19, 20 anos. Ele era um cara com muitas qualidades para se tornar um campeão do mundo. Eu me lembro claramente quando eu falei para o Douglas que ele tinha tudo para ser campeão do mundo e a gente precisava trabalhar isso de uma maneira mais efetiva. O Douglas, se vocês puderem colocar a imagem para a gente ilustrar, na matéria da Veja de 2011, ele está na 3ª página ali daquele PDF, se vocês puderem mostrar. Não temos? Tá, então tá certo. Bom, mas enfim, então o Douglas ele decidiu abolir a sua comissão técnica e seguir essa questão da periodização não, mas da escolha dos melhores momentos para a competição, sim, confiando nas informações que voces passam, né? Explica melhor como é que funciona isso. Então, trabalhar com o Douglas acabou sendo fácil, porque primeiro o Douglas é casado com a Lucélia. Então a Lucélia é tetracampeã, é a única tetracampeã pan-americana de Karatê da história.
Ganhou os 4 Pan-Americanos, acho que foi Winnipeg, Santo Domingo, Rio de Janeiro e Guadalajara, seguidos. E a Lucélia hoje é treinadora da seleção brasileira, então ela é a grande parceira de treino do Douglas. Os dois são professores de educação física. Então foi muito fácil colocar... O Douglas hoje ele já é figura de 2 estudos científicos publicados em revistas internacionais, né? Um agora recém-submetido, um case report, onde a gente avaliou o Douglas recém-chegado do 2º título mundial. O Douglas ganhou 2 títulos mundiais, 1 World Games, e nos últimos 4 mundiais ele teve no pódio, né? É um fenômeno. O Douglas é um fenômeno. Hoje dá palestra no mundo inteiro, tem patrocínio internacional. Então a gente percebeu que se nós tirássemos os erros que havia no processo de treinamento convencional e fortalecêssemos os pontos que o Douglas teria mais facilidade no seu processo de treino e treinássemos o mínimo possível dentro do mais certo possível, a gente tinha tudo para conseguir um atleta que seria um fenômeno mundial. Em 2 anos o Douglas foi campeão do mundo. O Douglas hoje é um fenômeno mundial. Talvez, se o karatê fosse olímpico, o Douglas hoje seria talvez a maior esperança de medalha olímpica brasileira. Não me recordo de ter um atleta, talvez o Arthur Zanetti, com sucesso em âmbito mundial tão grande quanto o Douglas atualmente, né? Um atleta que foi pódio nos últimos 4 mundiais. O karatê é uma modalidade pan-americana, né? Vai estar agora no Pan-Americano. Então, essa questão acabou facilitando um pouco, porque você tem... a gente costuma falar que o esporte, às vezes, tem muito cacique para pouco índio. Então, você acaba reduzindo o número de caciques e você consegue controlar melhor o índio. Mas grande parte disso tem a ver com a própria inteligência e a própria competência do Douglas. Olha o Douglas ali, junto com o Irineu, fazendo um teste de avaliação de força ali, não é isso? Aí ele tá, em cima ele está fazendo um teste de velocidade de reação. Velocidade de reação. Bacana. Bom, e Irineu, eu acho que para a gente encerrar, fala um pouquinho agora pra gente dessa nova iniciativa do NARC, nesse novo espaço. Vocês estão montando um curso de mestrado, não é isso? Para aqueles, pela dificuldade às vezes de você encontrar um curso com essa especificidade, ou até mesmo com esse database, né, com essa base de dados tão rica quanto vocês têm lá, você agora está montando um curso para formar profissionais específicos nessa questão da avaliação esportiva. Explica pra gente qual que é o propósito disso. Sim, isso é um sonho antigo. Dentro do próprio Instituto Península, nós temos o Instituto Singularidades, né, que é uma faculdade estabelecida no MEC, que pode proferir cursos de pós-graduação. Então, a gente tem um curso de pós-graduação lato sensu oficial de 360 horas, né? Na verdade, nós temos um curso de 400 horas, que já é oferecido dentro do NAR. Nós acabamos de completar a primeira turma, nós já lançamos o curso com turma cheia, tivemos um processo seletivo com 3 etapas, porque a gente quer ter a certeza que o nosso aluno de pós-graduado é um aluno diferente. Então nós tivemos uma seleção curricular, uma prova escrita e uma entrevista, e a partir do dia 23 de maio nós iniciamos esse curso, né? É um curso focado em treinamento para o alto rendimento esportivo, mas que não aborda só a questão da metodologia do treinamento em si, mas todas as dimensões que envolvem o esporte, desde dimensão social, psicológica, administrativa, estrutural, obviamente com foco maior em aspectos científicos da prescrição do treinamento para o alto rendimento esportivo, mas justamente para suprir essa demanda que deve aumentar no país nos próximos anos. Então é um curso diferenciado, a gente está tomando esse curso com muito cuidado. De novo, o Instituto Península e o NAR são entidades sem nenhum fim lucrativo. Então, se você... nós não vamos ter 2 turmas, nós não vamos aumentar o número de vagas. O curso ele tem que ser autossustentável, mas ele não vai gerar lucro. Então, nós vamos sim ter um padrão de exigência grande e nós queremos que o nosso aluno saia do curso com um diploma do NAR e que seja reconhecido como um sujeito diferente no mercado de alto rendimento esportivo. E aí esse cara vai poder trabalhar em que área? Vou dar um exemplo aí de quais são Ele é indicado para que tipo de profissional? Basicamente ele é um profissional pós-graduado em alto rendimento esportivo. Então ele pode trabalhar desde de cumprir funções, vai preencher funções tanto de preparador físico numa equipe de alto rendimento, até como um manager de uma equipe de alto rendimento. Porque dentro do curso, como qualquer curso de pós-graduação, você tem os módulos. Então, dentro dos módulos, você vai escolher ali quem vai ser o seu orientador do trabalho de conclusão do curso. Então, é um trabalho que habilita o profissional a trabalhar numa área específica de treinamento, numa área específica de gestão, numa área específica de reabilitação, dentro do que ele escolher aí como trabalho de conclusão de curso, né? Como
especialização final ali no seu TCC. Tá certo. Só para eu entender aqui, para finalizar, Alexandre, desculpa, no caso que você citou do Douglas, né, que ele até trabalha direto com vocês, mas o objetivo do NAR não é trabalhar diretamente com atletas. Não, não. O Douglas é um caso muito à Ele parte. é específico, né? É Um caso muito específico porque específico. é um atleta de seleção, é um atleta que tem uma comissão técnica formada em casa, Tá. porque a esposa dele acaba Perfeito. gerenciando o processo técnico. É um profissional de educação física, Tá. né? E também é casado com uma profissional de educação física. E é uma história pré-NAR, né? Eu acho que assim, o grande exemplo do Douglas, que eu acho que fica para nós, é que quem for conhecer o trabalho que o Douglas faz, vai perceber que o trabalho é muito simples. E às vezes as pessoas elas confundem o que é complicado com o que é complexo. O resultado esportivo é alguma coisa complexa, mas não necessariamente complicada. E todas essas interferências, esses degraus que nós colocamos na escada do alto rendimento esportivo, acabam complicando um processo de uma maneira que não precisa ser. Porque se nós conhecemos quais as capacidades físicas, técnicas e táticas que determinam o desempenho de um esporte específico, nós podemos trabalhar exatamente sobre essas capacidades e não ficar dando volta para chegar no ponto final. Porque o que me parece que o grande elo aí que cresce e fica forte é o treinador, né? Esse trabalho. Exatamente, exatamente. O Perfeito. treinador é a célula mestra do funcionamento do NAR. Perfeito, Irineu. Queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso espaço e, bom, para você que acompanhou, espere próximos quadros e até a próxima no Papo de Esporte.